Eu quero deixar uma reflexão com base em Atos 8, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 8. E eu quero pregar aqui hoje, falando sobre a graça de Deus é para os excluídos. Você pode repetir isso no 3? 1, 2, 3. A graça de Deus é para os excluídos. Amém. Atos capítulo 8, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Amém e amém. Queridos irmãos, a cidade ou a região de Samaria era a região central do país de Israel. O país de Israel era dividido em 3 regiões. O sul ficava a região chamada região da Judéia. O norte ficava a região chamada de Galileia. E no centro ficava a região de Samaria. A palavra Samaria, ela aparece 121 vezes na Bíblia. E a primeira vez que a palavra e a cidade de Samaria aparecem na Bíblia é no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo 32, que diz que após a divisão do reino de Israel em Israel do Sul e Israel do Norte, pela primeira vez, após a divisão do reino acontece em 1 Reis, capítulo de número 12, por volta ali do ano 930 a.C., e aí, imediatamente após a divisão, aparece pela primeira vez na Bíblia o nome e a cidade Samaria. Nós temos uma origem de Samaria. Da onde vem esse nome, Samaria? Esse nome de Samaria vem de uma pessoa que morava naquela região, chamada de Semer. E é desta pessoa, chamada Semer, que o 6º rei do norte de Israel, chamado Onri, comprou aquela montanha, era uma montanha, e aí aquela montanha e aquela região Onri chamou Samaria. E até nos tempos do Novo Testamento, aquela mesma região se chamava Samaria. Olha aí, por favor, o surgimento de Samaria, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo de número 24. Diz assim: E de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. Quer dizer, Onri, o 6º rei do norte de Israel, comprou de Semer aquela região, e aí então transformou aquela região em Samaria. Há uma coisa muito interessante, que Onri transformou Samaria numa cidade muito importante, mas não só isso, ele também transformou Samaria na capital do Reino do Norte. Os irmãos sabem muito bem que Deus havia falado por intermédio de Davi a Salomão, para que Salomão ouvisse os mais velhos, para que Salomão ele não pesasse a mão sobre o povo na tributação, e ele também permanecesse fiel a Deus. Quando Salomão estava terminando a sua vida, ele chama seu filho Roboão, e ele dá para o Roboão esses mesmos conselhos. Ele diz: olha, se você quiser ter um reino pacífico, se você quiser passar aqui de forma abençoada no reino de Israel, eu tenho um conselho para te dar. Primeiro conselho, você deve honrar os mais velhos. Ouça os mais velhos,
aprenda com os mais velhos, siga a senda e a trilha dos mais velhos, que as coisas vão acontecer de forma pacífica para você. Segundo, não perturbe a paz do povo com tributações cada vez mais pesadas. E também, em terceiro lugar, honre e sirva ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que o Salomão ouviu o seu pai Davi, mas o Roboão não ouviu seu pai Salomão. E como fruto disso, o que aconteceu? O reino de Israel foi dividido. O profeta um dia chega para Jeroboão e corta um pedaço de couro em 12 partes e entrega 10 daquelas partes para o Jeroboão e diz para o Jeroboão: hoje Deus está te fazendo rei sobre Israel. E aí o Jeroboão diz: mas como Deus está me fazendo rei sobre Israel, sendo que Roboão, filho de Salomão, é o rei? E aí o profeta explica: hoje Deus está dividindo o reino de Israel. E aí, com a divisão do reino, descrita ali no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 12, vai surgir uma nação dentro de uma nação. Quer dizer, a nação de Israel vai ficar dividida. O reino do sul vai ficar com Judá, Benjamim e um pouquinho dos levitas. E o reino do norte vão ficar as 10 tribos, a tribo de Ruben, Issacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Neftali, a tribo de Azer, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim. As tribos do norte vão dar um nome para aquela parte do país que é Israel. E as tribos do sul vão dar um nome também para aquela parte chamada de Judá. E aí a história do norte vai se desenrolando até que chega Onri. E aí o Onri faz o quê? Ele compra de Semer uma montanha, dá o nome daquela montanha e daquela região de Samaria e transforma o norte de Israel num país chamado Israel-Samaria. E aí Israel-Samaria vai existir por algumas centenas de anos, mas por conta dos seus muitos pecados, a mão de Deus vai começar a pesar sobre Israel do norte, por causa dos seus erros envolvendo a idolatria, por causa dos seus erros envolvendo a injustiça social, por causa dos seus erros envolvendo os pactos com as outras nações, e por causa dos seus erros também por conta da prostituição. Deus vai se irando com Israel do norte, e Deus vai levantando profetas em Israel do norte. É muito interessante, porque no Antigo Testamento nós temos cerca de 17 livros proféticos. E dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento, 11 deles, a mensagem do profeta é destinada para Israel do norte. Às vezes a gente pensa assim, que quanto mais Deus vai levantando profeta, melhor sinal o melhor sinal da presença de Deus. Mas quanto mais profeta Deus levanta, mais significa que os indivíduos não estão tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E aí então Deus precisa chacoalhar esse indivíduo com a voz do profeta. É por isso que lá no norte Deus vai levantar muitos profetas. Por quê? Porque é um ambiente de dureza, é um ambiente de rigidez, é um ambiente de insensibilidade, é um ambiente de carnalidade, é um ambiente de podridão moral, é um ambiente de todo tipo de injustiça e concupiscência. E aí então, por causa disso, Deus vai levantar os profetas. Num primeiro momento, os profetas vão dizer para o norte: olha, povo do norte, Israel, Samaria, 10 tribos, assim diz o Senhor para vocês. O Senhor quer que vocês se arrependam, o Senhor quer que vocês sejam renovados, o Senhor quer que vocês consertem a casa de vocês, o Senhor quer que vocês mudem o comportamento. Só que daqui a pouco, conforme há uma insistência de Israel em pecar,
Israel do norte, Deus começa a levantar profetas para dizer para Israel do norte: assim diz o Senhor para vocês, eu vou cumprir a minha palavra em vocês, e eu vou derramar sobre vocês uma ira, mas uma ira que eu não derramei até então. E é interessante que Deus começa a levantar os profetas para dizer ao reino do norte o seguinte: olha, eu vou derramar uma ira sobre vocês que não há precedentes na história de Israel, mas que há previsão lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Quer dizer, das punições que eu disse que derramaria sobre Israel, previstas lá no Deuteronômio 28, eu já derramei todas, mas falta algo ali que eu ainda não fiz e eu vou fazer agora. E o que é que o Senhor começa a dizer para Israel do norte que ele vai fazer? Ele diz: eu vou levantar uma nação mais ao norte de Israel, que é a nação assíria, e essa nação vai sitiar vocês, e essa nação vai derrubar as cidades fortes de vocês, e essa nação vai tirar as riquezas, a prosperidade, vai tirar de vocês todo tipo de fortuna, e depois essa nação vai levar vocês cativos, e eu vou cumprir o que está lá em Deuteronômio 28, se o meu povo me ouvir, comerá o melhor dessa terra e viverá debaixo da bênção, mas se o meu povo não ouvir, eu vou mandar contra eles uma série de pragas, e como obra derradeira, eu vou agir, tirando esse povo da terra e levando esse povo para uma terra como cativos. E aí então Israel do norte, ao ouvir esta palavra de Deus, enrijece mais o coração, e os anos vão passando até que em 722 antes de Cristo, lá no Israel do norte vai acontecer uma invasão. A invasão de quem? A invasão da Assíria. A Assíria invade Israel do norte. A Assíria invade Samaria. A Assíria invade as 240 cidades que compunham a região norte de Israel. E aí o general ou o imperador assírio, chamado Salmaneser, sitia Samaria, leva os judeus cativos. E eles não levam os judeus cativos assim, de forma negociada. Eles não levam os judeus cativos de forma conversada. Não, irmãos. Os assírios, eles eram extremamente cruéis, eram extremamente violentos, agressivos, aguerridos, belicosos, eram extremamente violentos. É interessante como Isaías, ele dá uma ideia para nós de como trabalhavam os assírios quando atacavam um povo. Olha o que diz Isaías, capítulo 5, versículo 27 até o versículo 30. Isaías 5, 27 a 30, o profeta Isaías ilustra como que era a forma de ação dos assírios quando eles invadiam uma terra, quando eles invadiam um território, quando eles invadiam uma nação. Diz assim: não haverá entre eles cansado, nem alguém que tropece, não tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros são como redemoinho. E o seu rugido será como do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Quer dizer, os assírios, eles eram terríveis, irmãos, eles eram violentos. Eu me lembro até hoje de um trabalho que eu pedi no seminário. A matéria que nós estávamos estudando era panorama bíblico. Aí eu pedi para os alunos fazerem uma pesquisa a respeito dos povos da antiguidade
que mais torturavam e os meios mais cruéis de torturas criados pelos povos antigos. E aí nós aprendemos lá naquele trabalho que os assírios na antiguidade eram os mais cruéis, os mais violentos, os mais sanguinários, os mais frios. Os assírios inventaram, por exemplo, o estacamento. Os assírios inventaram, por exemplo, a morte por meio do esfolamento. Os assírios inventaram a crucificação, que foi aprimorada pelos romanos, sim, mas quem inventou a crucificação foram os assírios, e são estes assírios, liderados por Salmaneser, em 722, que vai invadir o reino do norte, que vai destruir as tribos, e eles vão passar sobre aquelas tribos de uma forma tão terrível, tão assoladora, tão devastadora, que Jerusalém não suportará, a capital cairá. Também as 240 cidades do reino do norte caíram diante de Salmaneser, dos seus exércitos, e aí então os assírios desolaram a terra se tornou desolada, árida, vazia, se tornou uma terra feia. A terra das glórias do passado de Israel se tornou uma terra esquecida. Mas aí os assírios, para piorar essa situação, o que os assírios fizeram? Quando a terra do norte estava vazia, Samaria estava vazia, as 10 tribos estavam cativas lá na Assíria. E é muito interessante, irmãos, porque quando a gente estuda sobre a queda do reino de Judá, a gente consegue falar sobre a queda e sobre a restauração, que é o pós-exílio. Mas quando a gente fala sobre o reino do norte, que é Israel, Samaria e o reino do norte, nós não conseguimos falar sobre a restauração, porque não houve retorno dessas tribos. Nós só podemos afirmar que as tribos do norte continuam existindo, porque no Novo Testamento há pequenos lampejos de tribos ou de pessoas das tribos do norte que começam a aparecer no Novo Testamento. Mas a bem da verdade é que não há registro na Bíblia de que o norte foi restaurado, de que essas tribos retornaram. Olha, então o que aconteceu, pastor Henrique, com o território do norte de Israel? O que aconteceu com a região de Samaria? O que os assírios fizeram? Para que não houvesse um repovoamento dos judeus ali no reino do norte, o que os assírios fizeram? Os assírios resolveram trazer para o território de Israel, para destruir a identidade de Israel do norte e das 10 tribos que ali viviam. Eles resolveram trazer povos estrangeiros e povoar aquela região. Eu queria que você lesse primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 23 e 24. Primeiro livro dos Reis, 17, 23 e 24. Diz assim: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Veja que Deus havia falado: se arrependam, se convertam, consertem os vossos caminhos. Mas o povo foi duro, e então Deus tirou aquele povo de diante da sua presença. Assim Israel foi expulso da sua terra, a Assíria. E então a Assíria fez o que, irmãos? Versículo 24: o rei da Assíria trouxe gente. E da onde que esse rei vai trazer gente para povoar o território do norte? Gente da Babilônia, gente de Cuta, gente de Ava, gente de Ramate e gente de Sefarvaim, e o fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E então eles tomaram a Samaria por herança e habitaram em suas cidades. Assim o reino do norte, assim Samaria se tornou um lugar miscigenado, se tornou um lugar de estrangeiro, se tornou um verdadeiro ambiente de forasteiros, um ambiente de pessoas sem o sangue de Abraão, sem o sangue de Isaac, sem o sangue de Jacó.
Qual foi a reação do sul de Israel, quando começou a ver aqueles povos diferentes, miscigenados, misturados, povos expatriados, povos que estavam exilados, refugiados de guerra, povos apátridas, vivendo naquela região de Samaria? Qual foi a reação de Judá? As duas tribos que estavam em Judá, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá e a parte da tribo de Levi, ao invés de Judá nutrir por esse povo uma piedade, uma misericórdia, uma complacência, ao invés de Judá desenvolver por esse povo um carinho, um amor, ao invés de desenvolver por esse povo um motivo de oração, não! O que é que Judá fez? Judá rompeu as relações. Judá excluiu os samaritanos. Judá excluiu, excomungou, marginalizou, discriminou. Judá colocou os samaritanos longe. E é interessante, irmãos, que a partir daí, a partir dessa invasão do Reino do Norte por povos estrangeiros, surge então, não apenas uma cidade de samaritanos, mas surge também uma região, que é a região dos samaritanos. E essa região dos samaritanos é uma região composta por povos excluídos, marginalizados, excomungados. Israel os anos vão passar, vai entrar no período interbíblico, e há essa clara e nítida divisão entre judeus e entre samaritanos. Essa divisão ela é percebida em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ela olha para Jesus e diz assim: o senhor está me pedindo água por quê? Será que o senhor não sabe? O senhor não sabe que um judeu não fala com um samaritano? Será que o senhor não conhece a história? Será que o senhor nunca parou para ler os textos? A história de Onri, a história de Semer? Será que o senhor não escutou a história da Assíria, de Salmaneser? Será que o senhor não escutou a história da invasão do povo aqui? O senhor não conhece a nossa história? O senhor não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? E aí é interessante, irmãos, que ela reconhece uma realidade ali presente, que de fato Samaria era uma terra de gente sofrida, de pecadores, de gente expatriada, né? De gente que estava à margem, de gente que de fato não entrava no templo, de gente que não oferecia o sacrifício, de gente que nós olhávamos para eles e dizíamos assim: esse povo não é o povo de Deus. É interessante que no Novo Testamento, o Senhor Jesus, Ele vai quebrar isso. E como é que Ele vai quebrar? Ele vai se manifestar. E Ele primeiro vai conversar com a mulher samaritana. Ele vai dialogar com ela, e aquela ali é a primeira tentativa de Jesus manifestar a graça, a misericórdia a um povo sofrido, a um povo expatriado, a um povo sem identidade, a um povo que não sabe o que é pertencimento, a um povo que não pôde construir a sua própria história, a um povo misturado. É a primeira tentativa de Jesus de manifestar a graça, o amor e a misericórdia aos samaritanos. Eu queria que você lesse, por favor, eu estou dentro do meu tempo, Mateus capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto. E deixando Nazaré, Mateus 4, 13. E deixando Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, lá no norte. Ele foi habitar lá no norte, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Olha o profeta Isaías que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Porque era chamada de Galileia das nações, porque Samaria se tornou um lugar de povo miscigenado,
um povo heterogêneo, um povo eclético. E aí então passou a ser chamado de Galileia das nações, ou Galileia gentílica. Versículo 16: e o povo que estava ali, assentado em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região de Samaria, na região dos excluídos, na região daqueles que estavam abandonados, discriminados e marginalizados, e o povo que estava assentado na região e sombra da morte, para eles a luz raiou para aquele povo. E aí vem o versículo 17 que diz: desde então, Jesus começou a pregar e a dizer para eles: ó samaritanos, ó excluídos, ó expatriados, ó marginalizados, ó caídos, ó pobres, aleluias, ó abandonados, ó esquecidos, ó rejeitados, olha, últimos das filas, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado para vós. O reino de Deus e a graça de Deus é para vós, aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Aleluias, o Senhor Jesus manifestou ali a sua graça aos excluídos, aos marginalizados. E aí então o Senhor Jesus fez uma segunda tentativa de entrar em Samaria, mas o povo samaritano não recebeu Jesus. E aí então Tiago e João, dois irmãos, fizeram uma proposta para Jesus. Olha a proposta do crente. Eles disseram assim: Senhor Jesus, por que o Senhor não permite a gente orar igual Elias? Restaura-nos o ministério de Elias aqui. Ah, é? Para quê? Para vocês usarem para o bem? Para vocês usarem com gentileza? Para vocês exercerem misericórdia? Não, Senhor Jesus, restaura-nos o ministério de Elias. Nos dá a autoridade, a legitimidade, a competência, a força. Nos dá, Senhor, a legalidade de Elias, para que a gente ore e Deus derrame fogo dos céus e consuma os samaritanos e consuma então Samaria e todos os seus habitantes. E é interessante que Jesus coloca naquele dia um apelido neles. Jesus fala para eles: vocês são filhos do trovão. Vocês são filhos do trovão. Boanerges, filhos do trovão. Vocês não conseguem ver um marginalizado que vocês querem bater, vocês querem espancar, vocês querem dizimar. Ah, mas vocês devem conhecer a minha história. A minha história diz o seguinte: quando ele vier, o Messias vier, ele não despedaçará a cana quebrada. A cana pode estar quebrada do jeito que for, mas se ela cair nas mãos do Messias, o Messias vai proteger, o Messias vai zelar, o Messias vai intervir e o Messias vai restaurar para a glória do Senhor. Levante a sua mão por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Aleluias! Ah, vocês não conhecem a profecia, porque a profecia diz que o Messias, quando vier, ele não permitirá que o pavio que fumega se apague. Ele formará uma proteção, e ele vai assoprar sobre o pavio, devagar, 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 mas daqui a pouco o pavio vai se robustecendo, vai se fortalecendo, vai fervendo, vai incendiando, vai tendo a sua restauração, o seu renovo e o seu avivamento, e o pavio é restaurado para a glória do Senhor. Não toquem em Samaria, deixe Samaria. Jesus morre, ressuscita, e aí ele vem diante dos discípulos lá no Monte das Oliveiras, no ato da ascensão em Atos 1, e ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas. Aonde, Senhor? Aonde que deve ser testemunha? Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém.
Vocês vão ser testemunhas na Judéia, mas não esqueçam, aleluias, não esqueçam do primo pobre. Não esqueçam do patinho feio. Não esqueçam do excluído. Vão a Samaria e preguem, porque lá eu tenho um povo também. Lá eu tenho almas também. Lá eu tenho famílias também. E lá a graça de Deus será manifestada também. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, se há fôlego em você, se há ânimo em você, e se há gratidão em você, abra sua boca e dê uma palavra de adoração, porque a graça de Deus se há manifestada. Oracandaramahai, Labacandoremacharamarai. Fala para o seu irmão aí, se você se sente excluído, marginalizado, em alguma área, a graça é para você mesmo, é exatamente para você. A graça é para você, a misericórdia é para você, a bondade é para você, a generosidade é para você. Oh, aleluias. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. A igreja começa a desenvolver em Jerusalém, e a palavra de Deus diz que a igreja se esquece de Samaria. Ela vai em todas as casas de Jerusalém, cresce bastante, vem o Pentecostes, a pregação de Pedro, a cura do paralítico, 3.000 almas, 4.000 almas, 5.000 almas. A igreja de Jerusalém está bombando, a Judéia está evangelizada, mas Samaria está esquecida. Olha essa, pastor Renato. Aí o Senhor, no seu supremo concílio, ele levanta conselho consigo mesmo. Ele então diz assim, mas peraí, e os samaritanos? Cadê os samaritanos na agenda missionária da igreja de Jerusalém? Quando é que os samaritanos vão ser evangelizados e vão virar uma base de missões? Quando? Toca no coração de Pedro, Pedro diz, não, aqui está confortável em Jerusalém. Coração de João, João diz, aqui está tudo bem para mim. Coração dos outros discípulos, todos eles dizem, aqui está muito bom para nós. Aí o Senhor vai e permite uma guerra no meio das irmãs. As irmãs não causam confusão em nenhum momento, só em Atos capítulo 6 mesmo. E só causar ali por uma causa muito nobre. As irmãs sempre andando assim de forma muito organizada. Surgiu um conflito. Como aquele conflito, os diáconos foram nomeados. Dentre os diáconos, Deus levanta o Estevão prega. Saulo aparece no cenário, mata o Estevão. E a igreja de Jerusalém, por medo, é obrigada a sair. A igreja de Jerusalém, por medo, é obrigada a enviar Filipe lá para Samaria. E quando Filipe chega em Samaria, a palavra de Deus diz assim, e a cidade o recebeu com louvores e com muita alegria. Fala para o seu irmão aí, quando Deus tem que manifestar, diga, quando Deus tem que manifestar a sua graça aos excluídos, Ele permite coisas terríveis acontecerem. Ele permite até a morte, irmãos. Ele permite o abalo. Mas para que isso? Para que a graça de Deus alcance os excluídos. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a mão. Levante a face, por gentileza. Levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor.